amém. Abre a Bíblia em Mateus capítulo 7. 7, a partir do verso de número 21. Mateus 7, do 21 em diante. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela advertência que Jesus faz a seus discípulos e também a nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha colocar essa palavra no nosso coração e que ela, ao cair em nós, produza frutos para o reino do Senhor. Tem compaixão e abençoa-nos, ó Deus, com a tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós temos nas Escrituras, principalmente em Mateus capítulo 24, Jesus está asseverando, falando aos discípulos a respeito dos falsos mestres. Quando fala da segunda vinda, ele vai de modo enfático e bem objetivo falar sobre os falsos mestres. E ainda em João capítulo 10 também ele diz que vai orientar sobre o bom pastor e fala sobre o mau pastor. Então Jesus está preocupado em inúmeras passagens das Escrituras neotestamentárias, do Novo Testamento. Ele está preocupado em orientar a igreja a respeito dos falsos mestres. Mas nesse texto do versículo 21 em diante do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus se ocupa não com os falsos mestres, mas ele vai se ocupar com os falsos discípulos. E ele vai dizer ao povo judeu a respeito dos falsos discípulos. A religião, vou explicar por que isto. A religião judaica havia se tornado uma coisa comum para o povo. E vivia a religião sem observar os estatutos, sem observar as orientações, as palavras dadas por Deus a Moisés. Porque o Pentateuco era a base de ensinamento do povo judeu. Então era mais ou menos como muitos são crentes, mas não são. Os americanos, 42% são batistas, mas não são. Os judeus são religiosos, mas não são, e os palestinos são religiosos, mas não são. Então, essa nuvem paira sobre a cabeça da pessoa que se acostuma com o grupo religioso, mas ela não observa os estatutos, os fundamentos, os ensinamentos daquele grupo religioso. E Jesus vai se ocupar com essa questão, falando não dos falsos mestres, não dos falsos pastores. Ele fala sobre isso em outros textos, mas aqui ele está preocupado com os falsos discípulos, aqueles que se dizem discípulos, mas não são. Então Jesus está considerando com eles, dizendo assim: olha, lá no versículo 13, a porta é estreita. Vocês estão achando que todo mundo vai entrar, vai passar. No dia do juízo final, todo mundo vai ter o seu lugar garantido. Jesus está dizendo: não, a porta da perdição e o caminho que conduz para a perdição, eles são largos, e muitas pessoas passam por eles, mas a porta que conduz à vida eterna e o caminho que conduz à vida eterna, eles são estreitos, e poucos são os que passam por ele. Em outras palavras, Jesus está dizendo uma profecia que é do profeta Amós. Está todo mundo esperando o dia do juízo, mas quando esse dia chegar, diz o profeta Amós, não será um dia de festa, mas de muita tristeza em Israel.
Por quê? Porque se tornou uma coisa comum e não observável a religião. A gente vive um tempo também assim, que muitas pessoas dizem, olha, eu sou lá da igreja da Paulo Barbosa, é mais conhecida a igreja aqui como Igreja da Paulo Barbosa, eu sou lá da igreja da Paulo Barbosa, e assim, você é seguidor de Cristo? Diz, eu sou. E o que é preciso para fazer seguir a Cristo? Diz, entrega a vida a Ele, o teu caminho é o Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E aí vem o desafio, diz assim, mas e viver essa vida? Jesus então ele vai dizer aos judeus que estão saindo do judaísmo, trazendo uma carga de uma religião aparente, sem fundamentos, dizendo, olha, para você ser cristão uma coisa é diferente. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, não é porque você ora, porque você chama Jesus de Senhor, Ele que está dizendo, viu? Que você vai entrar no reino dos céus. É preciso que haja um comprometimento. É preciso que haja uma realidade compatível com o ensinamento do Senhor Jesus. Eu me lembro que nossa igreja, há muitos anos atrás, veio um rapaz que começou a frequentar a igreja e ele dizia que era médico. E ele tinha problemas psiquiátricos, mas ele chegou aqui, sentou em meio à multidão, começou a frequentar a igreja, já tem acho que mais de 20 anos isto, e ele disse que era médico. E ainda não tínhamos aquela construção toda lá atrás, e numa manhã, Alecimar se sentiu mal. E aí a igreja sempre tem aparelho de pressão, sempre para verificar a pressão, a igreja sempre tem equipamento à disposição, tem uma mochila pronta para ajudar a socorrer as pessoas, e ele estava ali, e eu disse assim, pega a mochila ali, aí demos na mão dele, e disse a ele, verifica a pressão dela, e a Alecimar é formada em enfermagem, talvez muitos não saibam, mas ela é enfermeira, é formada em enfermagem, e aí, ele pegou aquele equipamento, ficou olhando, e aí colocou no braço da Alecimar, e quando ele terminou, a Alecimar olhou para mim, e ele saiu de perto, e disse, esse cara não é médico nem aqui, nem na China. E eu disse, o que é isso? Ela disse, não é. E não era mesmo. Ele chegou até a casar com uma moça aqui na igreja, e depois de casada ela descobriu que ele não era médico, e eles vieram aqui, ela veio conversar comigo, anulou o casamento, e foi um grande problema naquela época. Mas por que eu estou contando isto? Nós achamos isso é um absurdo, como que alguém diz que é médico e não é médico? Jesus está dizendo àqueles que se dizem que são crentes e não são crentes. Jesus está dizendo, não vão herdar o reino dos céus. Mas eu sou amigo do pastor Celso. E aí Jesus vai dizer, se ele não aceitou e ele não viveu a vida cristã, eu também não sei quem ele é. Mas eu sou filho do diácono fulano de tal. Se ele não me aceitou, não viveu uma vida cristã, ele também não deve estar aqui não. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí vem uma coordenada adversativa, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é o dizer Senhor, Senhor, mas é o jeito, Jesus está dizendo, como nós vamos viver. As escolhas que nós vamos fazer, Jesus está dizendo, se você faz a vontade do meu Pai que está nos céus, então você não terá problema algum, você realmente é cristão. Nós às vezes nos prendemos tanto à formalidade da igreja, ao letreiro da igreja, nos prendemos tanto à programação da igreja, que esquecemos do fundamento da vida cristã. Jesus está dizendo, nem todo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, são chamados aqui de falsos discípulos. Não tem falso mestre? Tem falso discípulo também. E aí Jesus vai discorrer dizendo, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, em teu nome nós não profetizamos? Profetizar é a atividade específica da igreja, típica da igreja. Mas Senhor, em teu nome nós não profetizamos? Em seu nome não expulsamos demônios? Também é atividade típica da igreja. Olha só, eles vão cobrar a Jesus dizendo assim, Senhor, nós te aceitamos,
Nós vivemos o que o Senhor ensinou. O Senhor mandou amar ao próximo mandar amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós fizemos isto. O Senhor mandou evangelizar e nós saímos para evangelizar. O Senhor mandou orar pelos enfermos, impor as mãos sobre eles e nós fizemos isso. Ao invés de eles dizerem, nós vivemos segundo aquilo que o Senhor mandou, não, eles vão dizer, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome, dizem eles, nós fizemos muitos milagres. E Jesus então conclui no último versículo, e eu direi a eles naquele dia, apartai-vos de mim, ou seja, vão para longe de mim, eu não sei quem vocês são. São falsos discípulos, assim como a gente tem que ficar atento aos falsos mestres, aos falsos pastores, temos que ficar atentos também aos falsos discípulos. Jesus disse, está dizendo no texto aqui, que há também falsos discípulos. E aí ele vem colocar os fundamentos das duas casas a seguir, imediatamente após esta fala. Ele diz, olha, vou comparar todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre uma rocha. Está salvo. E todo aquele que ouve minhas palavras e não pratica as minhas palavras, lá no versículo 26, eu vou compará-lo a um homem sensato que construiu sua casa sobre areia. Se você prestar atenção, os dois construíram. Os dois gastaram tempo, os dois gastaram dinheiro, os dois gastaram suor. Diz Jesus, eles serão submetidos a mesma provação, a mesma experiência que eles tiveram, eles serão submetidos à prova. E subiu e veio um temporal, e subiram os rios, e os ventos bateram nas duas casas, e aquele prudente que ouve as minhas palavras é como alguém que construiu sobre a rocha, e a casa não caiu. E aquele que não ouve as minhas palavras, o vento bateu, e a casa caiu. Jesus está dizendo que o falso discípulo, ele perde tempo, ele faz o mesmo esforço parecido com aquela outra pessoa que está construindo sobre a rocha. O falso discípulo gasta tempo, gasta dinheiro, do mesmo jeito que o verdadeiro discípulo. A diferença está que a casa vai cair do falso discípulo e do discípulo verdadeiro, ou do verdadeiro discípulo, a casa não cairá. Que nós possamos estar atentos a esta realidade, muito mais do que qualquer coisa que escolhamos. Ah, mas eu participei do congresso de oração. Jesus vai dizer, isso não é relevante. Se você não recebeu Jesus Cristo e não fez a vontade de Deus, de nada adiantará. Não importa. Não importa a denominação religiosa, não importa quanto tempo você ficou construindo a sua casa sobre a areia, ela vai cair. O que importa, Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é como alguém que construiu sobre a rocha. Então a diferença está exatamente em ouvir a voz de Deus e se programar para fazer a vontade de Deus na sua vida e no seu coração. Isso é que vai fazer toda a diferença. Amém?